Aprovado pela Câmara Municipal na cidade de Sorocaba, Câmara Municipal, um projeto de lei que institui a política municipal de diagnóstico tardio de autismo. Mas o que é essa medida? A medida para garantir o diagnóstico para pessoas que não têm condições de buscarem o acompanhamento por meio particular. Reportagem. O diagnóstico chegou quando Juliana tinha 33 anos. Um processo de alívio, mas doloroso ao descobrir que faz parte do espectro autista. Ela buscou ajuda depois que o filho mais novo recebeu também o diagnóstico aos 2 anos. Juliana conta que as atividades do dia a dia eram enfrentadas com grandes obstáculos. Eu questionava muito a questão, por exemplo, sobre barulho, som de televisão, das pessoas falando alto, isso me incomodava. E eu queria me reservar muito no meu canto, assim, num quarto, muito toque, às vezes muito contato. Então, não que eu não goste, mas é que é uma coisa que acaba sobrecarregando. Tecido, também, às vezes até da roupa, isso também me incomodava. Então, eram coisas que foi juntando e eu fui saber do diagnóstico do meu filho e eu fui tentar entender o que era o diagnóstico. E aí eu fui ligando uma coisa na outra, sobre o que eu sentia, né, como que eu via que eu já tinha essas dificuldades desde criança, né, dificuldade no aprendizado, até motora também, de pegar um lápis, simples lápis caneta, né. Um projeto de lei em Sorocaba institui a política municipal de diagnóstico tardio de autismo. A ideia é promover campanhas públicas de conscientização sobre sinais de TEA em adultos e idosos. O projeto é de autoria do vereador Cristiano Passos. Ele destaca a importância do diagnóstico em qualquer fase da vida. Lembrando que o autismo não é uma doença, ele é um diagnóstico de um comportamento. Claro, existe grau 1, 2, 3, enfim. E essas pessoas, no caso adultas, as pessoas não tiverem esse tempo lá atrás de diagnosticar, são aquelas pessoas que foram ficando de lado no mercado de trabalho. Porque às vezes ela vai, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego, ela até consegue a vaga de emprego e dentro do ambiente de trabalho, de repente acontece lá pelo movimento, pelo barulho, acaba dispensando a pessoa achando que ela está fazendo mimimi, podemos assim dizer. Ela não foi inserida adequadamente, ela não recebeu um diagnóstico. Porque quando recebe um diagnóstico e você vai para uma entrevista de emprego, você já tem um laudo especificando que a pessoa tem aquela deficiência. É totalmente diferente. Ela vai ser contratada para trabalhar numa área mais tranquila, onde tenha tanto ruído, e assim vai dar tudo certo para ela. Hoje nós temos várias entidades que trabalham, a CIPEC é um exemplo disso, que trabalha com autismo, e nós sabemos que hoje existe uma força maior para poder atender essas pessoas. A política municipal tem ajudado muito a contribuir para o desenvolvimento, para dar mais ampliação aos trabalhos, para poder atender aquelas pessoas que não têm condição de pagar, por exemplo, por um tratamento, receber um laudo através da iniciativa privada. Então, hoje, a política pública, através dessa lei, permitirá que essas pessoas recebam esse diagnóstico através do SUS. A presidente da Associação de Socorro Imediato a Pessoas com Câncer e Autismo, a ACIPECA, vê esse projeto de lei como avanço para Sorocaba. Eu vejo que o projeto de lei ele traz 3 fontes muito importantes para a nossa cidade. Que o primeiro é a questão de divulgar para a sociedade, né, quais são os sintomas, quais são os sinais, uma questão de alerta, uma questão de educação para toda a cidade, que acho que isso é fundamental, trazer de uma forma ampla, né, e de alcance para todas as pessoas, de campanha mesmo. O segundo é quando essa lei prevê a capacitação, né, da saúde, da assistência, da educação. Eu acho que quando a gente tem profissionais preparados, profissionais capacitados para olhar para esse público, também fica muito mais fácil. E quando a gente pega o público adulto, né, que, infelizmente, não tiveram a oportunidade de serem diagnosticados, ainda quando criança, mas, mesmo assim, são tão vitoriosos que acabaram desenvolvendo habilidades. Se chegaram até aqui numa fase adulta, eu fico imaginando quantas habilidades por si só eles criaram para conseguir se manter dentro da sociedade, né? Então, acho que é a oportunidade, como a gente já conversou, sobre alívio, né? Acho que quando um adulto ele recebe esse diagnóstico, mesmo que tardio, ele encontra respostas
por muitas dúvidas, por muitos questionamentos, por muitos porquês de outrora, né, lá do passado. Então, ajuda ele a criar um novo horizonte, dar um novo norte, traz compreensão para a família. A falta de um diagnóstico pode resultar em anos ou até décadas de incompreensão, isolamento e sofrimento das pessoas com transtorno e até para as famílias. Hoje, Juliana entende as limitações e consegue lidar melhor com elas. E você acha que o seu mundo acabou ali, mas não, né? Realmente não, ó, ele falando não, entendeu? Realmente não acabou. Então, a gente vai aprendendo a lidar, e a gente vai aprendendo a lidar não só com nossas dificuldades e a dele, mas também com o que o mundo, às vezes as pessoas não vão entender, mas a gente vai se dando um jeito, né?